Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 8 do curso de Matemática e a série de exercícios. Bom, aqui dando uma recapitulada no conceito da aula, existem os triângulos enquanto o ângulo e os lados, que é o equilátero, que todos os ângulos são iguais, portanto todos os lados são iguais. Existe o triângulo isósceles, é aquele triângulo em que tem dois lados iguais e dois ângulos iguais. Portanto, tem um ângulo diferente e um lado diferente. E existe o triângulo escaleno, que todos os ângulos são diferentes, portanto, todos os lados também são diferentes. Bom, a gente pode classificar também quanto ao ângulo. Se o maior ângulo do triângulo for de 90 graus, o triângulo vai ser um triângulo retângulo. Se o maior ângulo do triângulo for maior que 90 graus, ele vai ser um triângulo obtusângulo. E se tiver um ângulo maior, se um ângulo menor que 90 graus, ele é um triângulo acutângulo, ok? Então, o triângulo acutângulo é um triângulo que tem justamente o ângulo menor que 90 graus. Bom, espero que vocês tenham feito o download dos exercícios. E a gente vai começar com o primeiro. Bom, o primeiro diz o seguinte: observe os triângulos seguintes e classifique-o quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, o primeiro triângulo, quanto aos lados, ele é equilátero. Então, o primeiro triângulo ele é equilátero. E quanto aos ângulos, ele tem ângulos de 60 graus, portanto, ele é um ângulo que tem um ângulo menor que 90 graus, enquanto ao ângulo ele é um acutângulo. Acutângulo. Certo? Esse aqui é o A, vamos para o B. O B é um ângulo quanto aos lados escaleno, porque todos os lados dele são diferentes. Escaleno. E todos os ângulos são diferentes. Enquanto ao ângulo, ele é retângulo, porque o maior ângulo dele é de 90 graus. Então, ele é retângulo. Quanto aos lados e aos ângulos, todos os lados são diferentes e todos os ângulos também são diferentes. Portanto, enquanto aos ângulos, ele é um escaleno. Mas enquanto aos lados, ele é escaleno. Mas enquanto ao ângulo, ele é um retângulo. Vamos para o C. O C, você tem dois ângulos iguais, portanto você tem dois lados iguais e um ângulo diferente, portanto um lado diferente. Então, perceba, ele é um triângulo assim. Esse ângulo é 70, esse ângulo é 70 e esse ângulo é 40 graus. Esses dois lados são iguais, enquanto que esse lado é diferente. Então esse triângulo aqui, tem dois lados iguais e um diferente, é um isósceles. Certo? E quanto ao lado, o ângulo dele é menor que 90 graus. O maior ângulo dele é menor que 90 graus. Portanto, ele é um acutângulo. Vamos para o último. Letra D. Esse triângulo ele está assim. Esse ângulo aqui é de 104 graus. Enquanto que esse é de 38. E esse também é de 38. Então, se esse ângulo aqui é 38, esse lado aqui é exatamente igual a esse. E esse lado aqui é diferente. Então, ele também é um isósceles. Mas, enquanto ao ângulo, o maior ângulo dele é maior que 90 graus. Então, ele é um obtusângulo. Obtusângulo. Ok? Feita a primeira questão. Vamos para a segunda questão. Tira um print ou copia no seu caderno. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: calcule o valor de x. Determine o valor de x. Bom, tem um triangulinho. O triângulo ficou horrível. O triângulo tem três ângulos, claro. O primeiro ângulo aqui de cima é 80 graus. O segundo ângulo é 40 graus. E o terceiro ângulo é x. Você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180 graus. Portanto, x mais 80
mais 40 tem que dar necessariamente 180. Então, vai ficar x é igual a 180 menos 120 graus. Então, x é igual a 60 graus. Porque 100 vai ficar 60 mais 40, 100, mais 80, 180. Então, x é igual a 40 graus para a segunda questão. Vamos para a terceira questão. Determine o valor de x. Ó, esse triângulo ele está assim. Ó como essa alternativa pode ser duvidosa. Percebe que esse ângulo esse triângulo, melhor dizendo, ele é um triângulo retângulo. Aqui é um ângulo de 90 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar necessariamente igual a 180 graus. Então, x mais 16 graus, mais, quanto que é esse ângulo aqui? 90 graus, um triângulo retângulo. Tem que dar igual a 180 graus. Então, vai ficar 2x é igual a 180 graus menos 106 graus. Isso vai ter que dar x é igual 180 menos 106 graus vai dar 74 graus. Dividido por 2. Isso aqui é igual a 37 graus. 37 graus para essa questão. Então, dá 74 graus, dividido por 2 dá 37 graus. Ok? Vamos para o quarto. O quarto diz o seguinte: determine o valor de x. Vamos lá. Esse aqui é um triângulo retângulo, onde tem aqui em cima 2x, aqui embaixo x. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, 2x mais 90, que é esse ângulo daqui, ó, 90 graus, tem que ser igual a 180 graus. Então, 3x é igual a 180 menos 90 graus. Portanto, x vai ser igual a 90 graus dividido por 3, o que dá 30 graus. Então, o ângulo x é 30 graus. Se x é 30, aqui é 30 graus e aqui é 60, aqui é da 90. Então, a soma dos ângulos dá 180 graus. Vamos para a quarta questão. Vamos agora para a quinta questão. Copia, tire um print. Vamos para a quinta questão. A quinta questão diz assim: determine a medida dos ângulos internos dos triângulos isósceles, observando a concorrência dos lados. Ó, percebe que a letra A do 5, aqui é 50 graus, certo? Se aqui é 50 graus e esse lado é exatamente igual a esse lado, esse ângulo aqui, ó, tem que ser exatamente igual a esse ângulo. Quanto que falta para 180? Falta 130, né? Ó, 130 mais 50 dá 180. Então, você vai ter que dividir isso aqui por 2. Que dá 6, fica 12, sobra 1, 5. Então, esse ângulo aqui é 65 graus e esse ângulo aqui também é 65 graus. Por quê? Porque é um triângulo isósceles. O triângulo isósceles tem dois ângulos iguais, com dois lados iguais, portanto, e um ângulo diferente com um lado diferente. Esse lado aqui seria o diferente, porque esse ângulo é o diferente desses dois. Vamos para o próximo triangulinho. B. Você tem aqui assim, assim e aqui. E esse ângulo aqui, ó, de 104 graus. Esse ângulo aqui, ó, dá esse lado, que é diferente. Enquanto que esse lado é exatamente igual a esse lado. Então, esse ângulo é exatamente igual a esse ângulo, certo? Então, você fica aqui 104 graus menos 180 dá 76 graus. Não, dá 76, né? 76 graus. Dividido por 2. Aqui dá 3, sobra 1, 6, 8. Então, esse ângulo aqui é 38 graus e esse também é 38 graus, certo? Vamos para o C, triângulo C. Você tem aqui um ângulo aqui, aqui e assim, certo? Você tem esse triângulo. Aqui é 50 graus. Então, ele está falando que esse lado aqui é 50 graus.
Então, esse lado aqui, ó, esse aqui também tem que ser necessariamente igual a 50 graus. Porque o ângulo que ele está apontando é igual igual a esse lado aqui. Então, esse aqui tem que ser necessariamente igual a 50 graus. O que faz com que esse ângulo aqui, ó, diferente, seja de 80 graus. E esse lado aqui é diferente, porque é um triângulo isósceles. Isósceles tem dois lados iguais, dois ângulos iguais, um ângulo diferente e um lado diferente. Bom, a letra D é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, que aqui é 90 graus. Então, esse ângulo e esse ângulo são iguais. Então, aqui esse lado é igual e esse lado é igual. Se aqui é 90 graus, esses dois ângulos têm que ser 50 graus. Por quê? Porque a soma deles dá 180 graus. Ok? 180 graus. Porque aqui é 90 mais 50, 140 mais 50, 180. Ok? Então, 90 mais... Não. Aqui, ó, tem que ser 45 graus. Por quê? Porque 45 mais 45 dá 90, com mais 90, 180. Me perdoe. Essa foi zoada. Vamos para a próxima questão. Vou apagar... Cadê o apagador? Meu Deus, o apagador sumiu. Achei. Vamos para a próxima questão. FUVEST. Aí tá um triângulo. 6. As retas T e S são paralelas. A medida do ângulo X em graus é... Ó, tem um triângulo aqui. De 90 graus. Aqui é X. E tem duas retas, né? Tem duas retas. Tem uma reta aqui e tem uma outra reta aqui. Tem uma reta aqui, ó. E ele diz que esse ângulo aqui, ó, é 120 graus. Enquanto que este ângulo aqui, ó, é 140 graus. Você concorda que... aqui dentro tem um triângulo, certo? Se aqui dentro tem um triângulo, aqui, ó, este ângulo aqui, ó, quanto falta para 180? Porque aqui é uma meia volta. Então aqui, ó, falta quanto para 180? Falta 40, certo? Falta 40. Bom, se aqui falta 40, se esse ângulo aqui é 40 e essas retas são paralelas, aqui, ó, você vai ter um triângulo, o Z, né, ó, pan. Então aqui também é 40. São altérnios internos, ó. Isso aqui, ó, vai fazer um Z, ó, aqui tem que fazer o Z. Então esse aqui também é 40. Se aqui é 40, aqui é 120 mais 40 dá 60. Não, 120 mais 40 graus vai dar 160. Quanto falta para 180? 20 graus. Ok? Se aqui é 20 graus e ele quer esse ângulo aqui, ó, então vai ficar x mais 90 mais 20 tem que ser igual a 180. Então o ângulo x vai ser igual a 180 graus menos 110 graus, o que vai dar 70 graus. A alternativa correta é a letra E. Vocês entenderam? Ó, aqui é 140. Então, qual é o complemento dele? O complemento é aquele que dá 180 graus. Então, se aqui é 140, para dar 180 é 40. Se essas retas são paralelas, aqui você tem uma semelhança, que é o alterno interno. Isso aqui é um interno e isso aqui é um externo. Então, esses ângulos são iguais. Aqui é 120, mais 40 é 160. Então, falta 20 graus para ter uma volta completa. Então, esse ângulo aqui é de 20 graus. Então, se você fizer x graus mais 90, que é um retângulo, mais os 20 graus daqui, tem que ser igual a 180 graus. Então, o x é 70 graus. Ok? Vamos para a... próxima questão. Enem 2019. Vou apagar isso aqui. Ele diz o seguinte:
Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Um jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel 18 cm por 12 cm. Assim, começou a dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é igual. Ele quer o AE. Ó, perceba. O desenho tá assim, ó. O desenho tá uma reta aqui, aqui formando 90 graus e aqui tá o resto do papel. Ele dobrou o papel, ó. Então se você voltar para cá, aqui esse lado aqui, ó, você tem a certeza, o lado AD, você tem a certeza que é 12. Por quê? Porque ele só pegou esse papel e dobrou. Tava aqui, ele dobrou. Então esse lado AD é 12. Enquanto que ele quer o AE, certo? Que está no lado oposto do 90 graus, portanto é hipotenusa. O lado ED, afirmando que aqui é 12, seria o restante, né? Para formar o 18. Então aqui seria 4. Você tem a certeza que é 4. Não, 6. Por quê? 6 mais 12 dá o 18, porque ele estava aqui, ó. Esse papel estava aqui. Então aqui, ó, é 12 e aqui tem que ser 6 para dar 18 o papel inteiro. E ele quer esse lado aqui, ó, o AE. Então o lado AE, você vai ter que usar o Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Porque esse aqui é o cateto adjacente, então esse aqui é o cateto oposto. Não, esse aqui é o cateto, esse aqui é a hipotenusa. Então o comprimento AE ao quadrado é igual a 144 mais 36. Então o comprimento AE vai ser igual a raiz quadrada de 144 mais 36. Aqui dá 0, vai 1, 5, 8, 1, 180. Quem é a raiz 180? Bom, você tem que fatorar. Por 2 vai dar 90, por 2 dá 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, a AE é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, multiplicado por 3 ao quadrado, multiplicado por 5. Então, AE é igual a 2 vezes 3, multiplicado pela raiz de 5, que dá 6 raiz de 5. Então, a resposta para essa questão é 6 raiz de 5, alternativa D. Ok? Vamos para a próxima. Mackenzie. Bom, os raios da circunferência inscrita e circunscrita do triângulo equilátero, cujo lado mede A, são respectivamente. Ele tá dizendo que tem um triângulo em que tem uma circunferência inscrita. Meu Deus, ficou horrível. Espera aí. Tem um triângulo e nesse triângulo tem uma circunferência inscrita e tem uma outra circunferência circunscrita. E ele fala que o triângulo é um triângulo equilátero, em que o lado mede A. Ó, A e A. O que ele está pedindo? Ele está pedindo o raio. Os raios, ele está pedindo os raios da circunferência inscrita e a de circunscrita. Ele está pedindo o raio dessa circunferência e dessa circunferência. O raio da circunferência menor seria isso aqui, ó. Espera aí. O raio da circunferência menor seria isso aqui, certo? E o raio da circunferência maior seria esse daqui, ó. Seria da circunferência maior, seria esse daqui, ó. O que você pode ter aqui? Qual é a relação que você pode ter?
que quando você coloca, você traça um raio na circunferência maior, você está dividindo esse ângulo aqui em dois, ó. Sendo, se esse triângulo é um equilátero, todos os ângulos deles medem 60 graus. Se você dividiu, você traça uma bissetriz, então aqui é 30 graus e aqui também é 30 graus. E aqui, ó, você dividiu o lado em 2, então aqui é A sobre 2 e aqui também é A sobre 2. Então, como é que você faz para achar esse raio, o raio menor, que é Rzinho? E você tem o Rzão também. Você quer achar esses dois. Você vai ter que fazer uma relação trigonométrica. Por quê? Porque o cateto oposto... Quem é o cateto oposto sobre a hipotenusa? Seria justamente o seno, né? O seno de 30... é exatamente igual a o cateto oposto, R1, dividido pela hipotenusa. Não, você não pode usar isso aqui não. Você tem que usar quem é a tangente, que é o cateto adjacente, com o cateto oposto. A tangente de 30 é exatamente igual ao cateto oposto, R, dividido pelo cateto adjacente, A sobre 2. Quem é a tangente de 30? A tangente de 30 a tangente de 30, vamos fazer aqui, ó. Aqui é 1 meio, raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar 1 meio sobre raiz de 3 sobre 2. Vai ficar 1 meio multiplicado por 2 raiz de 3. Vai ficar 1 raiz de 3, multiplica por raiz de 3. Então você vai ter a raiz de 3 sobre 3. Então a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3, que é igual a R dividido por A sobre 2. Então, Rzinho vai ser a raiz de 3 dividido por 6, multiplicado por A dividido por 6. Porque vai ficar a raiz de 3 sobre 3 multiplicado por A dividido por 2, que é igual a R. Então, o R vai dar isso daqui, ó. Então, o Rzinho a gente já sabe quem é. O Rzinho, ó, da inscrita é A raiz de 3 sobre 6, certo? Então, esse Rzinho aqui, ó, é raiz de 3 vezes A sobre 6. Agora, você pode achar o Rzão, ó. Por quê? Porque o seno de 30, fazer aqui, ó. Achamos o Rzinho. Agora vamos para o Rzão. O seno de 30, ele é exatamente igual ao cateto oposto, raiz de 3 vezes A dividido por 6, dividido pela hipotenusa, que é o que você quer, o Rzão. Quem é o seno de 30? 1 meio. Que é igual a quem? Que é igual a raiz de 3 vezes A, dividido por 6 vezes R. Então, o raio, passando só para cá, o raio maior vai ser raiz de 3 vezes A vezes 2 dividido por 6. Então, o raio maior vai ser, corta o 2 com 6, vai ficar A raiz de 3 sobre 3. Então, Rzinho é A raiz de 3 sobre 6 e o Rzão é A raiz de 3 sobre 3. Então, a gente, ao encontrar essa alternativa, letra D. Ok? Letra D para esta alternativa. Vamos para a próxima. Enem 2018. O remo de assento realizado deslizante é um esporte que faz uso de um barco e 2 remos de mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses 3 pontos formam um triângulo ABC, cujo BAC tem uma medida de 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está nessa posição bom, tem que ser, enquanto ângulo, ele é obtusângulo, né? Porque ele tem um ângulo maior que 90 graus. Então, só pode ser a letra D ou a letra E. E ele tem 2 lados iguais. Se ele tem 2 lados iguais, ele é isósceles.
Porque os dois remos têm os mesmos lados iguais, então ele vai ter dois ângulos iguais. Então a alternativa correta é obtúbulos ângulo e isósceles. A alternativa é para esta questão. Vamos para a próxima. No triângulo ABC, exibido na figura a seguir, M é o ponto médio do lado AB e N é o ponto médio do lado AC. Se a área do triângulo MBN é igual a T, então a área do triângulo ABC é igual a... Vou apagar isso aqui, ó. Espero que vocês tenham entendido. Você tem que fazer uma relação de trigonométrica, né? Vamos lá. Ele está dizendo o seguinte: tem um triângulo e esse triângulo tem um outro triângulo aqui, ó. Certo? E ele está falando que esse triângulo aqui, ó, vermelho, aqui tá o A, o B e o C. E ele diz que o M é o ponto médio do lado AB. Se aqui é o ponto médio, dizemos que esse lado aqui é um ponto médio, então esse aqui mede A sobre 2 e esse aqui também mede A sobre 2. Certo? Nesse triângulo aqui, ó, esse lado aqui, ó, isso aqui, o que seria a altura desse triângulo aqui, ó? Aqui seria A sobre 2 também. E aqui também seria A sobre 2. Você concorda que essa altura aqui, ó, presta atenção. Esse lado aqui, ó, ele é exatamente, esse aqui é a altura dele, porque aqui forma 90 graus, ó. Então aqui é a altura do triângulo, aqui seria a altura dele. Então aqui seria a base vezes a altura. Eles estão dividindo a mesma altura. Então, esse daqui, ó, ele tem a mesma área do que o triângulo de baixo. Por quê? Porque se está na mesma altura e a base é a mesma, ele tem a mesma área. Então, aqui embaixo, ó, eles têm a mesma área. Por quê? Porque esse triângulo aqui está na mesma altura. Então, aqui é a mesma base. A base daqui é A2, isso aqui também seria A2. Então, isso aqui seria a altura vezes a base sobre 2. Aqui também, a altura vezes a base sobre 2. Com isso, se aqui é T, então isso aqui, ó, isso aqui é T mais T dá 2T. Sendo que essa parte aqui, ó, ela só rebateu para cá. Então aqui também é 2T. Então a área desse triângulo todo vai ser 2T mais 2T, que dá 4T. A alternativa correta é a letra C. Por quê? Vamos lá. Aqui, ó, é a altura desse triângulo aqui, ó, que faz com que ele tenha essa área. A área da base vezes a sua altura. Isso aqui é a altura. Mas essa altura também é dividida por esse triângulo aqui, ó. Então, esse triângulo e esse tem a mesma área. Então, esse triângulo aqui, ó, ele tem uma área de 2T. Sendo que se você rebater isso aqui pra cá, ele vai ser o mesmo triângulo. Então, aqui também necessariamente é 2T. O que faz com que a área total do triângulo seja igual, o triângulo ABC, seja igual a 4T. Vamos para a próxima questão. SPM. A área do terreno representada na figura abaixo é igual a... Essa questão é boa. Por quê? Porque ele diz o seguinte, tem aqui é assim, ó. Certo? Mais ou menos assim. E ele fala que aqui é 90 graus e aqui também é 90 graus. O que você pode fazer? Bom, você pode dividir isso aqui, ó. Divide isso aqui, ó. Você percebe que isso aqui é um triângulo retângulo? E você tem quais lados você tem? Você tem esse lado aqui, ó, que é 25. Esse lado aqui que é 52. E esse lado aqui que é 60. Isso aqui, ó, é a altura. Se você souber isso daqui, ó, esse triângulo aqui você já sabe qual vai ser a área dele. Porque você tem a altura e a base. Então, qual é a área desse primeiro lado aqui? Esta área aqui, ó, a área 1, vai ser a área 1 é exatamente igual a 60 vezes 25 dividido por 2. Isso aqui corta, vai ficar 30 vezes 25. 3 vezes 25, 75, só soma um zero, metro quadrado. Ok.
Agora você precisa saber o cateto, a hipotenusa, para depois você saber esse cateto aqui. Qual seria esse valor aqui? Ó? Seria x, vamos falar que x. Então x ao quadrado vai ser igual a 60 ao quadrado mais 25 ao quadrado. Então x vai dar a raiz de quanto? A raiz de 425. 4.225, que é 60 ao quadrado vezes 20 ao quadrado. Então, x vai ser igual a 65. Então, se x é igual a 65, agora você consegue achar essa altura desse triângulo aqui, ó, dessa área 2. Então, se aqui o x é 65, você faz que 65 ao quadrado é igual a 52 ao quadrado mais y ao quadrado, que é essa altura. Então, y ao quadrado vai ser igual a 1521. Então, y é igual a raiz quadrada de 1521. Então, y é igual a 39. 39 vezes 39, ó, 81, vai 8, que dá exatamente igual a 521. Então, y é igual a 39. Agora você sabe essa área 2, por quê? A área 2 vai ser exatamente igual a 52, que é a área da base, vezes a altura, dividido por 2, que vai dar igual a 1014. Agora soma. Para saber a área total, você tem que somar as duas áreas, a área 2 com a área 1. A área 2 com a área 1 vai dar 1014 mais 750. Aqui dá 4, 6, 7, 1. Portanto, a alternativa correta é a letra B de bola. Ok? Bom, vou encerrar essa aula por aqui, que está muito grande já. Até a próxima aula. Tchau, tchau.